Ceilândia Leste está aqui hoje na Câmara Legislativa e nesse momento falando com o deputado distrital Chico Vigilante. Eu queria perguntar, deputado, nós do PT viemos aí sofrendo ataques, tanto seja da mídia, da extrema-direita, de todas as formas, e às vezes até com ódio e calúnia e todo tipo de sacanagem vem fazendo com o PT. E aqui no Distrito Federal não é diferente. Nós estamos aqui no PT hoje, nós temos 3 parlamentares e temos aí, provavelmente em seguida, uma união para reerguer o PT. Como que o senhor vê hoje para trazer e unificar o Partido dos Trabalhadores no momento que nós passa nesse momento? Ô, João, primeiro eu quero dizer da minha satisfação de poder participar dessa entrevista contigo. O Ceilândia Alerta vim aqui na Câmara Legislativa para conversar com a gente. Quero te parabenizar. Eu sei que você mata um leão por dia para manter esse site no ar, mas também o jornal impresso. É muito difícil. E é você e o rapaz que te assessora, os dois praticamente carregam isso sozinho, né? Portanto é difícil. Com relação ao PT, o PT sofre ataques desde o dia que ele nasceu. Nós já fomos acusados de tudo nesse país. E nós vamos continuar sendo atacados, porque a direita não suporta um partido com as características do Partido dos Trabalhadores. Um partido que tirou milhões de pessoas da linha da pobreza. Um partido que conseguiu colocar o pobre dentro do orçamento, porque o pobre sempre foi excluído do orçamento. Um partido que fez com que o filho de uma empregada doméstica pudesse virar médico. O filho de um pedreiro ou de um carpinteiro virou engenheiro, né? Tanto as pessoas têm que atacar esse partido mesmo, porque eles sabem que na marcha que nós estávamos indo de transformação do Brasil, não ia sobrar espaço para eles. Então juntou a direita reacionária com a mídia paga, deram um golpe parlamentar no Brasil e nós estamos vendo aí agora a situação. Um governo ditatorial, um governo de direita, que é o governo do golpista Michel Temer, ataca em todos os flancos, acabando com programas fundamentais que as pessoas vão verificar agora, como por exemplo, o programa que nós tínhamos chamado Farmácia Popular, que eles estão descredenciando as farmácias. Quanto que esse programa fez bem para diabético, hipertenso, série de outros trabalhadores, de donas de casa, que muitas vezes não têm um dinheirinho para comprar um medicamento. Que estão voltando na questão do ensino, a revitalização que o Lula fez, pegando, no Brasil só tinha 146 escolas técnicas ao longo da sua existência. O Lula e a Dilma entregaram mais de 600 escolas técnicas federais no Brasil, que são os Institutos Federais de Educação, inclusive aqui na Ceilândia, na Samambaia, no Plano Piloto, Planaltina, em todo canto. Tanto é que os jovens agora estão sentindo na pele que vão ser atacados e estão ocupando essas escolas, resistindo contra esse plano do governo golpista. No que tange ao Distrito Federal, acho muito engraçado quando alguém publica que a bancada do PT está brigando, eu dou gargalhadas, né? Porque existe divergência, como tem em todo canto, você tem divergência na sua casa, você que está me assistindo aí, quantas vezes você já teve que ter um papo mais sério com a sua esposa e com os seus filhos? Mas a gente se respeita, porque família se respeita. Teve agora uma pequena divergência com o deputado Asni, que saiu da liderança do Partido dos Trabalhadores. Acho até que num gesto impensado, deveria ter convocado a bancada antes de ter conversado, antes de anunciar que estava saindo. E por que o Asni saiu? Basicamente porque discordou de 2 pontos, e eu vou explicar os 2 pontos. Primeiro, eu refis. Nós temos milhares de pessoas no Distrito Federal, comerciantes, donas de casa, que estão devendo ICMS, outros estão devendo IPTU, outros estão devendo IPVA. E eu não acredito que é porque as pessoas têm, por essência, ser sonegador, não querer pagar os impostos. A verdade é que quando você atrasa o imposto, a taxa é de 200%. A taxa é tão grande que você não dá mais conta de pagar. Portanto, entre pagar a folha de pagamento dos seus funcionários e aquele imposto, você deixa o imposto para depois. Só que aí você não consegue mais pagar. E aí o que o governo fez? Mandou para cá o refis. Eu e o deputado Ricardo Vale votamos a favor
porque nós queremos que essa cidade volte a gerar emprego. Nós queremos que essa cidade volte as pessoas ter dignidade através do emprego que elas têm, bem como as pessoas possam quitar o seu IPTU e o seu IPVA para não ficar inadimplente e depois o próprio governo entrar na justiça para tomar sua casa. O Wagner tem direito de ser contra, ele ficou com medo de umas ameaças do Ministério Público que não quer que a gente faça. Eu não tenho medo do Ministério Público por uma coisa que eu estou fazendo correta, que é facilitar a vida dos moradores de Brasília. Outra divergência dele foi com relação ao IPREV, explicar para a população. O IPREV é um instituto que foi criado de previdência complementar do servidor público. Portanto, os servidores que tinham entrado no serviço público até 2017, até 2007, repito, 2007, são atendidos pela Previdência Pública, que é o tesouro do Distrito Federal que paga. Só que essa conta cada dia cresce mais. Aí foi criado um instituto, onde o governo entra com uma parte e os servidores com outra. Esse instituto é para preservar as aposentadorias futuras. Tem nada a ver com quem estava trabalhando antes. O Agnello deixou esse instituto superavitário, porque ele depositou mais do que devia depositar. E nós constatamos isso. Final de 2015, o governo Hollenberg estava com dificuldade de pagar o 13º, de pagar as férias dos servidores, e aí nós sugerimos que fosse feito um empréstimo de 1 bilhão e 300 milhões para pagar aqueles servidores as suas férias, o 13º e outros. Com esse pagamento, a gente fez com que o comércio pudesse vender, com que as pessoas pudessem dar o seu presentinho de final de ano, pudesse até proporcionar uma viagemzinha que as pessoas fazem, e o governo assumiu o compromisso conosco de dar terrenos para capitalizar o IPREV desse dinheiro, 1 bilhão e 300 milhões que estava sendo tirado. O governo mandou inicialmente o terreno ali no Clube de Golfe de Brasília, nós não aceitamos. Depois mandou uns dentro do parque, que é um parque vivencial, que tem o projeto de ser construído no Gama, porque o parque existe de fato, mas não existe direito. Nós também recusamos. Aí ele mandou terrenos que valem muito. Mandou terrenos aqui do Jockey Club, que é uma área do Jockey Club. Mandou terrenos do Sudoeste. Aí nós aprovamos. O deputado Vazia tinha sido contra a aprovação na época do empréstimo e ficou contra agora. Eu e o Ricardo, a nossa assessoria na bancada do PT, acha que estava correto a gente votar. Nós temos o melhor assessor técnico, que é o Villame, que foi quem produziu aquele parecer que garantiu que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal votasse por 17-0 o pagamento dos servidores. O Villame disse que não havia problema nenhum. O Asnir, eu respeito a opinião dele, ele prefere buscar assessoria de quem não é do PT, de gente de fora do PT, para dar palpite nas coisas do PT. Aí eu não aceito. Portanto, a divergência foi essa. Se é para divergir por uma coisa boa, eu vou continuar divergindo e vou continuar votando naquilo que eu entendo que é bom para a população do Distrito Federal. Isso não quer dizer que nós estamos alinhados com o Hollenberg. Em nenhum momento nós vamos estar alinhados com o governo Hollenberg, até porque fui eu e o Ricardo Vale que derrubamos a taxa absurda que o Hollenberg queria implementar do IPTU ano passado, que aumentava em até 600% em algumas áreas do Distrito Federal. Fomos nós que derrubamos com a ajuda do deputado Garcia Maia e outros. Portanto, Vazia tem o direito de discordar, eu tenho o direito de não concordar com a opinião dele e votar de acordo com a minha consciência e com a tranquilidade de estar ajudando a população do Distrito Federal e não Hollenberg, que governadores passa, Brasília fica. Eu fui eleito para fazer a oposição ao Hollenberg, não foi a cidade. Portanto, qualquer pessoa que quiser de mim a política do quanto pior, melhor, conte comigo não. Não foi para isso que eu fui eleito, não. O Ceilândia em Alerta está aqui hoje na Câmara Legislativa. Hoje nós já fizemos uma pergunta ao deputado distrital Chico Vigilante e nesse momento eu estou aqui no gabinete do deputado Ricardo Vale. E nós estamos conversando sobre
a questão de algumas votações que tem e as divergências que há em algumas votações. Por isso o Chico já se falou. E aqui, Ricardo, eu queria dizer para você e te perguntar, as divergências sempre teve, não é questão de desunião. Como é que você está vendo o PT neste momento e essa divergência dos três parlamentares, não dos três, você com o Chico e o Vasni, nessa questão da votação da PREV? Boa tarde, Jeová. Satisfação muito grande falar com vocês. Lamentar profundamente a decisão que o deputado Vasni tomou, né, sem uma discussão ampla com a nossa bancada, sem chamar tanto eu como o deputado Chico Vigilante. E embora eu respeito a decisão dele, mas eu acho que ele se equivocou. Divergências sempre houveram na nossa bancada, a gente sempre quando tem um projeto mais polêmico, alguma situação aqui, a gente procura debater antes. Esses dois projetos que o Vasni cita como que foram o pivô da decisão dele, que é a questão do refis e a questão dos lotes do IPREV, não houve uma discussão prévia. Nós, evidentemente, como não houve, a gente procura conversar com os nossos técnicos que tem na liderança do partido, e fomos orientados que tanto os dois projetos eram de muita importância para a cidade. Então, o deputado Vasni, inclusive, chega a colocar que o fato da gente não ter seguido a orientação dele, ou o voto dele, ele fala que a gente, de uma certa forma, está ajudando o governo, ou interesses nossos junto ao governo. Na verdade, não é nada disso. Então, ele foi feliz. A gente muitas vezes aqui vota com o governo, não porque a gente quer governista, ou, enfim, a gente vota determinados projetos aqui porque a gente entende que a cidade é muito mais importante do que o governo. A cidade é muito mais importante do que a minha vaidade, do que eu, né? Eu vejo aqui muitos deputados, né, fazendo oposição, na minha avaliação, de forma equivocada. Eu sou um deputado de oposição, e o que eu vejo que é ruim para a cidade, eu evidentemente sou o primeiro a me manifestar e falar. Como é o caso do apelo das OS que eu protocolei aqui. Se hoje não tem OS no Distrito Federal, isso deve-se muito a esse apelo que eu apresentei e o empenho da nossa bancada. A própria questão do pagamento dos servidores públicos. O governo não queria pagar o ano passado e nós, evidentemente, intermediamos e conseguimos fazer com que o governo honrasse os compromissos com os servidores. Agora, recentemente, que o governo está dizendo que não vai pagar os trabalhadores, a gente tem feito um trabalho muito forte aqui na Câmara, no sentido de fazer com que o governo pague. Então, assim, achei... E, enfim, e outros projetos de interesse da sociedade. A gente não vai deixar de votar com o governo só porque é oposição. Tem que pensar na cidade. E o PT sempre agiu assim. O PT, em toda a sua história, em todas as câmaras, no Senado, enfim, em câmaras de vereadores, ele sempre foi assim. A gente nunca fez oposição por fazer oposição, para destruir, para acabar com o governo ou prejudicar a cidade. Então, estou muito tranquilo, lamento muito. Divergências houveram, vão continuar acontecendo na nossa bancada. Mas acho que o deputado Vasni errou, mas nem por isso ele deixa de ser um deputado grande, uma pessoa importante para o nosso partido, um cara que fez muito pela cidade e ainda vai fazer muito. Então, assim, fica aqui a minha lamentação, mas de qualquer forma eu acho que nós temos que passar virar essa página porque nós temos muita coisa para fazer ainda na nossa cidade. O Jornal Taguacei está aqui hoje na Câmara Legislativa e nós já estivemos hoje falando com o deputado distrital Chico Vigilante, já falamos também com o deputado Ricardo Vale, e estou aqui nesse momento no gabinete do deputado Vasni Derrori. E nós estamos aí, deputado, hoje se percorre dentro do partido, em alguns meios, sobre a questão do senhor ter entregado a liderança do PT com divergência de algumas votações da PREV. E o Chico disse que lamenta porque o senhor saiu embora que vocês tenham as divergências, mas ele tem um grande respeito por senhor. O Ricardo também tem essa mesma fala, mas que essas divergências sempre houve e que lamentaram que o senhor
saiu da liderança do PT. E isso eu queria deixar o senhor à vontade para o senhor falar para todo o Distrito Federal e para a militância o que houve de fato. Em vários cenários que nós temos vivenciado na casa. Processo de disputa da mesa, processo de disputa em comissões, processos da própria composição da estrutura da liderança, temos quadros, situações extremamente crônicas ali dentro que não conseguimos resolver e mais recentemente nós temos tido várias divergências no encaminhamento de alguns assuntos que, no meu modo de entender, eles são nevrálgicos na leitura que a sociedade tem do Partido dos Trabalhadores. Nós procuramos inicialmente, na nossa presença aqui, trazer um chefe de gabinete da própria liderança. Já começou a haver dúvidas sobre isso. Depois nós tivemos uma série de agendas, seja na área da reforma agrária, seja na área da educação, que pudesse o Partido dos Trabalhadores se afirmar com uma pauta que vinha ou do governo federal ou do governo local, remanescentes, áreas que nós temos historicamente intervenção, e aí nós tivemos problema desde a montagem das reuniões, a execução e desdobramento. E prefiro tratar no genérico do que tratar no específico. Nós tivemos alguns temas bastante polêmicos do governo Hollenberg. Primeiro foi na questão das tributações, e aí eu creio que há um equívoco lamentável. Mais recentemente foi o trato da taxa de limpeza pública. Estava tentando encaminhar de uma forma, pelo diálogo, para tentar identificar as diferenças entre aqueles que têm o dever de recolher a taxa de limpeza pública, para ver o tratamento diferenciado, e assim procurei. Também não conseguimos encaminhar, porque atropelando as próprias reuniões de liderança já se colocava essa posição dessa ou daquela, sem que o próprio líder conseguisse dar desdobramento. Depois nós tivemos, mais recentemente, o debate do refis, né? E aí o líder, que é matéria prioritária na comissão de mérito, que é a comissão de economia, nós sustentamos uma posição, vai para a reunião de líderes e vai para o plenário. O líder fica sozinho, a despeito de ter votado na comissão de economia, que é a comissão de mérito, a despeito de ter posicionado na reunião de líderes, e no plenário fica sozinho. Então isso por si só já é um problema extremamente grave, porque no meu modo de entender, essa é uma matéria conceitual. Por quê? Porque o refis, ele beneficia o infrator, o que não recolheu o tributo, com a alegação que são empresários, que não conseguiu pagar. Só que quem pagou corretamente também são empresários e cidadãos comuns. Então esses não merecem nenhuma consideração. Então, aí nós precisamos entender que nós estamos privilegiando ao infrator do que aquele que deve ser privilegiado, que é quem recolheu no dia, na forma, ajudou a pagar os salários de servidores, a fazer os investimentos, etc. Então, isso é repetitivo, né? Porque isso, infelizmente, já vinha lá desde o governo Aguinaldo. Depois nós tínhamos tido, o ano passado, um debate muito ruim nessa questão da Previdência, o chamado IPREV. Na reunião da bancada, Chico ainda era o líder, eu anunciei para os colegas que eu era contra o projeto e que votaria contra, né? Quando se viu a reação, porque aí, mais uma vez, foi uma votação isolada, que viu a reação bastante contrária e hostil à Câmara, os colegas, não
posso dizer o Chico, mas sobretudo o Chico, foi em cima de mim, porque que eu votei, e ele sabia que ia votar. Sem levar em conta alguns detalhes que são irrelevantes nesse momento, dado o quadro e o momento político que nós vivíamos naquele momento e a posição do PSB no plano nacional. Porque a questão de previdência, nós precisamos entender, é uma matéria complexa. Hoje tem duas categorias: um sistema financeiros, que são os que foram admitidos antes de um determinado, se não me engano, 2007, e outros que foram admitidos depois de 2007, que chama o plano de capitalização, e o anterior, o plano financeiro. E aí pega-se deste plano, que tem superávit, e transfere para o governo. Então, o que ficou? Na lei que se votou isso, previu que o governo do Distrito Federal pagaria isso, né, na forma de imóveis para o Instituto de Previdência. Naturalmente, conversando com institutos, trabalhadores, etc, etc. Primeira coisa, a conversa do governo com os trabalhadores nunca concluiu. Porque a lei que se votou previa que o IPREV opinasse sobre isso, que é o Instituto. Essa foi com relação a um dos pontos. O outro ponto que nós tínhamos era o valor que foi emprestado, 1 bilhão e 200 milhões. Esse montante, ele é lá de setembro de 2015. Nós estamos em outubro de 2016, mais de um ano. Isso tem perdas monetárias. O governo deveria dizer no projeto qual é a correção que vai sofrer. Nada foi dito. Eu não posso concordar com uma coisa que não vale. E o governo se silencia diante disso no projeto. E esse, então, é o segundo conjunto de problemas. Depois vem o terceiro problema, porque nós temos dois projetos. Um é o projeto dos imóveis do governo do Distrito Federal, tipo os apartamentos da 203, a casa lá, alguns imóveis no Lago Norte e Lago Sul, em outras quadras da Asa Sul. O governo coloca corretamente com as avaliações, não estou nem contestando isso. Como é o governo do Distrito Federal, ele pode oferecer porque é dele. Isso não é o problema. O problema é que tinha, neste caso, ter a anuência do Instituto, porque, por sinal, até são bons, é um bom patrimônio, um patrimônio com certa liquidez. Ocorre que, neste projeto, o governo, de maiores valorizações, o governo coloca duas grandes glebas na cidade de Santa Maria, no setor JK, que é um setor de PRODF. Qual o valor? Só o da Terra Cap? Não é possível naquele local você ter uma valorização da magnitude que teve, que chega quase que aí a 2/3 do valor dessa montanha de dinheiro. Então vem um outro problema. A Terra Cap, ao oferecer esses imóveis, ela deveria ter a anuência da União, que é proprietária de 49% dos imóveis. Ora, apenas uma parte dos acionários, porque neste caso, eles mandam, atendendo um requerimento meu, eles mandam a informação por um dos incisos, em um dos artigos da criação da empresa, que ela pode doar para a União e para o GDF. Mas ela não pode doar para um fundo de previdência de uma pequena parcela de servidor, mas pequeno ou grande, é deles o recurso que foi retirado. Então, vota-se sem levar em conta uma exigência fundamental. Por quê? Porque a União pode contestar isso e pode judicializar esses imóveis, porque a Terra Cap não tem prerrogativa exclusiva no trato da doação desses imóveis, né? Essas são algumas das questões assim mais colocadas, porque o outro grande problema, no meu modo de entender, é o não cumprimento
não observância da lei de responsabilidade fiscal, não a lei 9.717/98, 2 portarias do Ministério da Previdência Social, 403 e 408. Você tem um voto em separado meu de 12 páginas, entregue à assessoria do PT na segunda-feira, no final da manhã, para que naturalmente dialogasse e mostrasse aos deputados qual era o posicionamento que a assessoria tinha trabalhado. Então, você vai, vota na comissão, pede o voto em separado, diante de um parecer do relator que foi de meia lauda. O meu parecer, o meu voto tinha 12 laudas. 12 laudas, uma matéria exaustivamente trabalhada. E lá no plenário, né, é bom ressaltar que na reunião de líderes, né, eu tive o apoio de outros partidos que na hora da votação preferiu retirar no lugar de votar. Por isso que a votação teve 16 votos favoráveis e um voto contra, com apoio inclusive da maioria dos votos do PT. Ou seja, para que serve um líder? Para que você discute uma matéria complexa e difícil dessa, né? Porque é algo que nos deixa desanimado numa crise dessa, numa dificuldade de confiança e de credibilidade, ainda se posiciona de maneira diferenciada. Eu respeito muito os meus colegas, são excelentes parlamentares, mas eu hoje nem posso atribuir a eles a culpa, às vezes é a minha incapacidade de convencer os colegas. Eu nem quero culpá-los, eu acho que é muito mais a minha incapacidade de convencer os colegas. Então, antes de atrapalhar a vida deles, né, e a vida da liderança, eu prefiro me retirar. Eu não vou ficar um homem que estou no meu 6º mandato fazendo um papel ridículo. Né, de certa forma nós fizemos, porque eu não acho que todos os deputados que votaram nesse projeto são deputados irresponsáveis, são muitos deles deputados responsáveis, eles estão preocupados em recompor isso. Agora, a perda de confiança da própria bancada, isso naturalmente contagia outros parlamentares na votação. Então, eu acho que fazer esse tipo de papel não vale a pena. Às vezes é melhor até outro parlamentar assumir a liderança. Eu não tenho nenhuma dificuldade, entendeu? Não tenho, continuo no PT. Agora, dessa forma e com esse método, não vale a pena trabalhar.